Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nos ensina a tua palavra. Deus, nos corrige, nos exorta, nos direciona, nos mostra o caminho. Levanta-nos, encoraje-nos. Senhor, em nome de Jesus, seja aquilo que nós precisamos essa noite. Nós estamos aqui totalmente rendidas, totalmente prostradas. Nós queremos ouvir a tua voz de maneira única, de maneira singular. Toca-nos, Senhor, toca-nos no mais profundo da nossa alma. Fala conosco na linguagem que só nós conseguimos entender. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Puder baixar só um pouquinho o teclado, bem pouquinho. Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu amo, que eu vivo e que eu amo ensinar. Encorajamento. Desde que eu já nasci muito animada. Eu acho que na fila do céu, no encorajamento, eu devo ter saído da beleza. Eu passei na da beleza também. Mas eu passei mais na do encorajamento. Toda a vida sempre fui muito animada e sempre fui muito encorajadora. Eu amo ministrar sobre encorajamento. E eu confesso que ontem eu ministrei sobre isso. E eu disse, hoje eu vou pregar uma mulher destemida. Deus disse, vai não, você vai pregar uma mulher encorajadora. Eu disse, tá bom, Deus, obrigada. Porque eu creio que essa é uma mensagem simples, mas extremamente necessária. Eu amo quando Deus nos leva a pregar o simples que a gente vive. Porque é o simples que a gente vive que tem poder para transformar vidas. Verdade ou não é? Se você vive algo, Deus faz o sobrenatural com aquilo que você vive. Se você não vive, aí fica mais difícil dele operar. Verdade ou não? Hoje nós vamos falar sobre encorajamento. Quem me conhece de perto sabe que para me derrubar, o cão tem que trabalhar dobrado. Eu sempre falo que no inferno tem uma lista de procurados. Verdade ou não? Com certeza tem a foto da gente lá no inferno. Procurar dessa mulher de oração, procurar dessa mulher de Deus, procurar dessa esposa fiel, essa filha amada, essa irmã que ajuda. E às vezes eu tenho a impressão que o meu tem um LED desse tamanho assim, ó, com a minha foto. Mas eu não me dou por vencida. E às vezes nos momentos mais difíceis que a gente mais precisa de algo, é aí que a gente resolve entregar. Por quê? Porque nós somos filhas do Deus de toda consolação. Talvez você nunca tenha pensado a respeito e imagine encorajamento como uma autoajuda, uma palavrinha de motivação. Mas a verdade é que o encorajamento é bíblico e é uma ordem de Deus. Sem encorajamento, a nossa vida seria muito dura. Verdade ou não? Sem encorajamento, as nossas dores seriam mais pesadas. Sem encorajamento, nós poderíamos até ser esmagadas pelas nossas dores. Sem encorajamento, a gente poderia pensar que Deus não se importa com os nossos dilemas, com a nossa dor. Sem encorajamento, talvez a gente não se sentisse tão amada. Sem uma palavra de encorajamento na hora certa, talvez a gente viesse a definhar e acreditar nas mentiras de Satanás. É por isso que encorajamento é algo tão importante. Nós precisamos encorajarmos umas às outras, para lembrarmos umas às outras as verdades da palavra de Deus e a verdade de que Deus nos ama, que Deus nos equipa, que Deus nos valoriza e mais, que Ele está pronto para pavimentar o caminho que nós vamos prosseguir. Nós precisamos ser essa pessoa, uma na vida da outra. Então hoje eu vim aqui para te encorajar. Você vai sair daqui encorajado. Eu não sei como você chegou. Eu não sei se você passou daquela porta triste. Hoje você vai sair com expectativa de futuro. Se você passou por aquela porta frustrada, hoje você vai sair daqui renovada. Se você passou por aquela porta com o seu coração em pedaços, você será reconstruída. Se você está assistindo essa mensagem agora no YouTube, você vai até o fim. E quando você chegar até o fim, você vai ver que você será renovada e realinhada a viver aquilo que Deus tem para sua vida. Sabe por quê? Porque o encorajamento bíblico é isso. É o que dá vontade na gente de caminhar. É um vislumbre de um quadro maior. É quando alguém mostra pra gente o quadro maior da nossa dor, da nossa luta e diz, vale a pena. É quando alguém vem com a verdade da palavra de Deus e diz, somente continua. O encorajamento bíblico é aquilo que nos capacita a vencer o esgotamento.
O encorajamento bíblico é aquilo que nos dá força a dizer não às mentiras que Satanás está tentando falar no nosso ouvido. O encorajamento bíblico é como se fosse o oxigênio da nossa alma. Todas nós precisamos de um encorajamento. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que precisam de um encorajamento do céu. Deus te trouxe aqui porque hoje você será encorajada. Hoje você será reanimada, reabastecida. Hoje você vai ganhar uns pés mais acelerados. Hoje Deus vai fazer você voar. Por quê? Porque Deus preparou esse ambiente. Deus preparou uma nova graça aqui nesse lugar. Deus vai derramar uma unção especial sobre a sua vida. Deus vai liberar algo novo. Tem uma unção fresca do céu vindo aqui. E hoje o tempo de medo, paralisia e inconstância vai acabar. Deus vai levantar você. Não sei da onde, não sei de quê, mas isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós precisamos de encorajamento. E sabe o que é o melhor? Ele é a fonte do encorajamento. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Esse texto diz que Deus, o Pai, é o Deus de toda consolação. Logo, Ele é a fonte de toda consolação, de todo conforto. Mas tem uma novidade para mim e para você. Nós também somos, porque somos filhas e como filhas somos herdeiras de Deus. Então, se Deus é um consolador, eu e você precisamos ser também. Eu e você temos isso no nosso DNA. Eu e você somos encorajadoras. E eu amo que ser uma encorajadora não depende do que você está vivendo, da estação que você está passando. Ser encorajadora é ser uma mulher obediente. É ser uma mulher fiel àquilo que Deus nos manda. Quando Deus diz, encoraje, você encoraja. Você pode estar sangrando por dentro, mas você está encorajando por fora. Verdade ou não? Quem é o exemplo disso? Paulo. Um homem que enfrentou tantos sofrimentos. Aquele soube o que era sofrimento, mas entendeu que ele estava ali para consolar. Paulo fala por diversas vezes de todas as angústias que enfrentou. E quando ele usa o termo tribulação, no original, que significa uma pressão física insuportável sobre a pessoa, não sei se você sabe, mas tribulação era o mesmo que colocar cargas tão pesadas sobre o peito de alguém até que ela viesse a óbito, até que ela morresse. Às vezes o diabo quer nos fazer passar por algumas tribulações e põe cargas pesadas no nosso peito para nos matar. Mas o texto bíblico diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Mas ele continua e diz assim, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ou seja, ele diz, a gente sofre, a gente passa tribulação, vem carga pesada no peito, mas é pra gente aguentar e consolar quem estiver passando por isso. Então talvez você não tenha encontrado significado ainda na sua dor. O primeiro deles é, você vai ser um consolo na vida de alguém. Você é filha do Deus de toda consolação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz, com a consolação que nós somos contemplados por Deus. É assim que nós vamos consolar uns aos outros. Eu amo uma frase de João Calvino que diz assim, as riquezas do Espírito não são para serem guardadas para nós mesmos, mas sempre que alguém as recebe, deve também passá-la a outros. Você entende que quando a gente compartilha encorajamento, a gente não compartilha algo de nós. Não é uma palavra que veio da gente. A gente compartilha de algo divino. É um presente, uma riqueza que o próprio Deus nos deu e a gente entrega. Então, quando você não encoraja alguém, é como se você estivesse retendo um presente, uma riqueza que Deus te deu para você deixar passar e você não deixa. Você viu a gravidade disso? Nós precisamos ser mulheres encorajadoras.
1 Tessalonicenses 5,11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros. Não é um pedido, é uma ordem. Eu e você precisamos ser encorajadoras. E hoje eu quero falar como ser uma mulher encorajadora. Em primeiro lugar, uma mulher encorajadora é aquela mulher que aparece quando todos os outros somem. Hoje nós vamos estudar na Bíblia sobre um grupo de amigas. Tem mulher que se treme toda quando a gente fala um grupo de amigas. Porque ela já sofreu tanto, ela já enfrentou tantas frustrações que ela pensa assim: não quero mais amiga, eu só quero um colega. Um dia eu já ajudei, me entreguei, falei das minhas dores, dos meus dilemas, fui traída. Não confio em mais ninguém, foi você mesmo que Deus trouxe aqui. Porque hoje Deus vai curar essa mágoa no seu coração. Deus vai fazer você entender que você não pode se deixar azedar na vida. Deus vai fazer você entender que você não foi feita para passar pela vida sozinha. Deus quer. O próprio Deus deseja que cada uma de nós tenhamos relacionamentos prósperos, conexões do céu, gente que a gente pode caminhar e ser ajudado na jornada, gente que a gente pode contar amiga de verdade. Sabe por quê? Porque o mundo está aí. E a maior epidemia desse século se chama solidão. A solidão tem matado muitos, tem levado muitos em ansiedade, depressão, crises, noites sem dormir. E Deus não nos chamou para a solidão. Deus nos chamou para um relacionamento que pudesse trazer cura. E para isso eu vou trazer mulher, porque mulher é boa em ensinar e estar junto na hora que mais se precisa, verdade ou não? Eu sou aquela pessoa que eu amo quebrar paradigmas. Eu gosto de botar abaixo tudo quanto é mentira que falam das mulheres. O povo no mundo diz que mulher é desunida, que homem é unido, que mulher fala mal umas das outras, pois aqui no púlpito, no altar, não deixo falar não. Aqui, se tiver alguma desunida, a gente vai botando a mão e vai saindo um por um. Porque aqui só tem mulher cheia do Espírito Santo, mulher leal, mulher íntegra, mulher que ama. Aqui não tem mulher invejosa, fofoqueira, maledicente. Aqui tem amiga de verdade. Amém? E se ainda não é, vai aprender a ser. Então eu vou falar de um grupo de mulheres, mais precisamente no momento pós a crucificação de Cristo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 50: então todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Uau, é forte, né? No momento mais difícil de Jesus, o texto bíblico diz: todos os discípulos, eu não estou falando dos inimigos não. Não estou falando dos que falaram contra Jesus. Não estou falando dos fariseus. Não estou falando dos que se levantavam contra ele, que zombavam dele. Eu estou falando dos discípulos. A Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram Jesus e fugiram. Mas calma, Jesus não estava sendo pego de surpresa. Ele já havia previsto isso. Ele já havia avisado. Em Mateus 26 ele disse: e Jesus disse aos discípulos: esta noite mesmo, vocês vão fugir e me abandonar. Pois as sagradas escrituras dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Jesus já sabia e já havia avisado. Aqui já fica a primeira reflexão. Na vida é assim, a gente precisa aceitar. Vai ter gente que vai ficar com a gente até o fim, mas vai ter gente que vai abandonar. Vai ter gente que vai dispersar. Vai ter gente que no momento que a gente mais precisa vai abandonar. E nessa hora levanta uma mulher que ainda está azeda e diz assim: é por isso que eu não confio em mais ninguém. Tá vendo? Porque eu ajudei fulana, eu orei por ela, eu paguei o preço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ela me traiu. Pode ter traído. Não estou suavizando sua dor. Eu imagino que é muito difícil. É muito doloroso dar o melhor e receber o pior. Mas eu preciso te dizer, do mesmo jeito que tem gente que vai embora, tem gente que permanece. E a Bíblia diz que teve um grupo que permaneceu. Um grupo de quê? Um grupo de mulheres. Marcos capítulo 15, versículo 40 ao 42 diz assim: algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Como eu disse, gente, na vida terão os que vão embora e os que vão permanecer. E sabe, ter vivido uma situação difícil, de dor, de frustração, não é uma desculpa para o isolamento.
Não é uma desculpa para não acreditarmos mais em ninguém. Não é uma desculpa para nos fecharmos. Tem gente que vai ferir. Tem gente que vai machucar. Porque tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que o diabo olha e diz, rapaz, tu conseguiu ser pior do que eu. Tem gente que é maligna. Eu já fui muito ferida por muitas mulheres malignas. Que tinha hora que eu tinha vontade de dizer, mulher, melhor em nome de Jesus. Eu tô vendo o que você tá querendo fazer. É nesses momentos que a gente recebe os estilhaços da guerra nas nossas costas. É ou não é? É aquela mulher que convida você, mas ela te olha de cima a baixo, ela tem ódio, ela tem inveja. Você até quer ser amiga dela, mas não dá, porque na testa dela tá escrito assim, inveja. Verdade ou não? É aquela pessoa que te elogia falando mal. Já viu? Tem gente que é assim, é sagaz. É uma sagacidade maligna. Ai, eu te admiro tanto. Te admiro tanto. Você vai embora. Deixa seus filhos na sua casa e vai pregar. Eu não consigo ser assim. Eu falo, cão do inferno. Tá vendo que eu não abandono minhas filhas? Eu sou uma pregadora do evangelho do reino de Cristo Jesus. Elas estão muito bem cuidadas e muito bem amadas. Quando não estão junto de mim, estão junto de quem tem que estar. Tá com inveja porque tu queria estar no avião. Tá com inveja porque tu queria estar com o microfone na mão. Às vezes tu até tem um microfone na mão, mas quer fingir que é diferente? Mulher, em nome de Jesus, melhore. Verdade ou não? Tem gente ruim? Tem, mas tem muita gente boa. Tem muita gente de Deus. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida? Eu não me deixo azedar. Quando eu vejo uma pessoa ruim, eu digo, não quero ficar nem junto. Pra eu não desacreditar de ninguém na minha vida. Eu quero manter meus olhos puros e meu coração limpo. Não gosto nem de ver coisa ruim. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver. Eu na rua, eu evito olhar para outdoor, porque eu não gosto de ver pecado. Eu não gosto, eu quero manter minha pureza. Quando alguém vem falar mal de uma coisa que está acontecendo no meu cristão, eu digo, nem me conte. Nem me conte, porque eu só quero coisa boa da igreja de Cristo. Eu não quero olhar de uma maneira que eu não devo olhar. É assim que a gente tem que ser. E aqui o texto diz que algumas mulheres permaneceram. Elas corajosamente permaneceram. E hoje o meu convite para mim e para você é imitar esse grupinho. Hoje a gente vai estudar essa patota. Esse grupinho de bestes. E tudo que elas fizeram. Sabe por quê? Porque a gente vai aprender a ser uma mulher que permanece. Quando todo mundo vai embora, a gente fica. Em tempos de angústia, nós vamos ser abraço para a vida de alguém. Em tempos de morte, nós vamos ser palavra de vida. Em tempos de guerra, nós seremos orações. Em tempos de conflitos internos na alma, nós seremos um ouvido pronto e atento. Porque nós somos mulheres encorajadoras. Aquelas mulheres provaram que elas permaneceram quando os outros foram embora. Elas mostraram o poder da presença, mas não somente o poder da presença. Elas provaram o poder da companhia. Sabe por quê? Porque às vezes, tudo que alguém que está sofrendo precisa é de uma companhia. Ela não precisa de um sermão, ela não precisa de uma direção, ela não precisa de culpados. Ela não precisa que você dê o raio-x, o porquê que aconteceu. Não. Ela só precisa que você fique do lado dela para que ela sinta que tem alguém com quem pode contar. E eu já vivi isso. Em maiores momentos de dor, pessoas que permaneceram no meu lado com uma presença silenciosa, sem um pio, foram cura e marcaram a minha vida. Deus está levantando nesse tempo mulheres assim. Mulheres com sensibilidade para curar, abençoar e levantar umas às outras. Com o quê? Com o dom da companhia. Aquelas mulheres permaneceram. Jesus tinha sido morto e a pena da crucificação era uma pena vergonhosa. Era uma pena dada aos piores criminosos. Elas poderiam pensar, de fato vão olhar para nós. Nós somos seguidoras de Jesus. Nós somos discípulas. Acho que é melhor a gente sair daqui para a gente não passar vergonha, porque agora ele não está em alta, né? Agora falaram mal. Agora está lá embaixo. Mas a gente não sai daqui não. Porque a gente é fiel, a gente é leal até o fim. A gente vai ser corajosa. Se mataram Jesus, pode ser até que venham atrás de nós. Mas nós vamos ficar até o fim. Porque é assim que nós precisamos ser. Nós precisamos dar o presente da nossa companhia. Umas às outras. Porque olha, deixa eu te falar a real da vida.
Todo mundo ou está entrando numa tempestade, ou está no meio de uma tempestade, ou está saindo de uma tempestade. Verdade ou não? Olha, uma dessas fases alguém aqui está. Ou você está entrando numa tempestade, está no meio do furacão, ou está saindo dele. Por quê? Porque o próprio Jesus já nos advertia. Ele dizia assim, ó, no mundo tereis aflições. Então para de viver nesse mundo encantado, que é só as blogueiras que estão na Maldivas, que não tem problemas. Todos nós enfrentamos aflições diariamente, guerras internas, guerras espirituais. E se a gente é crente, aí mais que a gente tem luta, que o cão tem ódio da gente. Verdade ou não? Então presta atenção, nós precisamos entender que Deus nos deu muitos dons. E eu acho que um dos mais lindos que Ele deu à mulher foi o dom da companhia. Foi o dom da amizade. Ser amigo é complexo. Preciso te dizer, porque as pessoas são diferentes, mas é um dos maiores presentes que Deus pode nos dar. É um verdadeiro amigo, que quando todos vão embora, permanecem. Essas mulheres foram um exemplo nisso. Eu e você precisamos imitar o grupinho, amém? Segunda lição de uma mulher encorajadora, ela não fica sozinha em tempos de crise. Marcos 16, do verso 1 ao 6 diz, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. Eu não sei se você percebeu, mas se você combinar todos os relatos do Novo Testamento, você vai ver que esse não é o único momento que esse grupinho aparece, não. Esse grupinho de Maria Madalena, Joana, Maria, a mãe de Tiago, a outra Maria e Salomé já haviam aparecido em outros momentos. Isso nos dá mais uma lição, que unidade entre as mulheres deve existir não somente em momentos de crise. A gente precisa estar unido em vários momentos. Mas aqui elas estavam juntas. Mas quem eram essas mulheres? E por que elas estavam ali? Naquele momento, elas estavam ali porque elas eram aprendizes do mestre. Não sei se você sabe, mas essas mulheres tinham vindo da Galileia. Ficava mais ou menos 157 quilômetros de Jerusalém. Se você for estudar geografia bíblica, você vai perceber que levava mais ou menos, se você fosse muito rápido, 6 dias para chegar da Galileia a Jerusalém. Ou seja, essas mulheres amavam Jesus. Essas mulheres desejavam aprender com Jesus, porque elas eram capazes de caminhar uma semana para ouvir Jesus. E mais do que isso, elas caminhavam uma semana para fazer o que era necessário. Talvez você olhe para suas amigas hoje, aquilo que nós chamamos, que é muito comumente falado, rede de apoio, não é? Pouco se usava esse termo. Rede de apoio é aquele tipo de gente que a gente pode contar no momento que a gente mais precisa. Nasceu esse termo da maternidade, quando a mãe se vê desesperada e precisa de alguém experiente para ajudar. Pois bem, é fato que todo mundo tem amigas. E você vai perceber que suas amigas, algo conectou vocês a elas. Às vezes é sua filha que é amiga dela, da filha dela. Às vezes é uma amiga da igreja, da célula. Conheceu em um outro momento, mas algo te conectou. Verdade ou não? Eu me conecto com muitas mulheres aí. Mulheres geralmente que se conectam a mim. Mulheres que sofreram muito e que venceram dores. Mulheres que perderam filhos. Mulheres que cresceram sem pai. Por causa da minha história, me conecto a essas mulheres. Me conecto a mulheres que não conheciam sua verdadeira identidade, que não se encontravam como filhas de Deus e agora se encontraram. Então elas se conectam a mim porque elas querem continuar com essa mesma visão e entendendo que Deus tem algo grande para a vida delas. Amém? Me conecto com mulheres que estão vivendo o seu propósito ou que querem viver o seu propósito. Mas tem algo que eu preciso dizer a você. Se você quer crescer na sua caminhada com Jesus, você tem que se conectar com aprendizes do mestre. Você tem que se
conectar com gente que tem fome de Deus, com gente que é capaz de andar 6 dias para ouvir Jesus. É com esse tipo de gente que a gente tem que se conectar. É por isso que eu falei assim, ó, amor Jesus é minha amiga. Sabe por quê? Porque algo havia unido essas mulheres. O que foi que uniu essas mulheres? Jesus. Mas o fato de que Jesus as havia curado. Era Jesus te curou, Jesus também me curou. A gente é amigo, olha, ele expulsou quantos demônios de tudo. De mim foi tantos, de tu foi quantos. Pois bem, vamos juntar o grupo das que foram os demônios expulsos. Eu era perebente, eu também. Jesus me curou, pois vamos ser amiga. O texto bíblico diz. Elas estavam unidas porque haviam sido curadas por Jesus. Os discípulos tinham ido embora. Haviam se dissolvido. E aqui eu não estou falando mal, não. Mas as mulheres permaneceram. Não estou. Só fazendo uma comparação. Para quê? Para a gente aprender a permanecer. Para a gente aprender a não ir embora. Sabe por quê? Porque quando a gente permanece. E quando a gente permanece juntas, o sobrenatural acontece. Sabe, algo poderoso acontece. Quando nós estamos juntas. Quando nós compartilhamos nossas dores, nossas alegrias. Quando nós temos um grupo de apoio. Mas sabe qual é o maior problema da vida hoje? É que eu não sei se você sabe, mas muita gente quer ser uma tenista. Até trouxe uma raquete aqui para fazer Daqui a pouco eu te chamo, Sara. Vem, Sara. Sara vai vir aqui. Vai ser minha... Não sei se você já jogou tênis. Eu tentei. Procurei um professor particular, mas é muito difícil. Agora, o tênis é um esporte solitário. Porque existe uma regra no tênis que você joga o tênis, a tenista está jogando, mas ela não pode ter um coach, ela não pode ter um treinador falando, encorajando ela. Falando, olha, o oponente está ali. Quem está jogando tênis, ela mesmo tem que se encorajar sozinha. Ela mesmo tem que avaliar o oponente. Ela tem que fazer tudo só. Porque não pode haver treinamento na hora da partida. E tem muita mulher que está jogando tênis na vida. Sabe por quê? Ela está passando uma luta. O filho dela está na droga. E ela disse, não vou contar a ninguém. O que é que vão pensar de mim se eu falar? Deixa eu aqui sozinha com a minha raquete. Aí ela está lá, ó, sofrendo sozinha. Não tem ninguém para dar uma palavra de encorajamento. Uma hora ela vai cansar, vai ou não vai? Vai. Porque ela disse assim, ó, tô com um problema no meu casamento. Mas não vou falar nada não. Puxa, o que é que vão pensar de mim na igreja? E aí ela achou que ela veio ao mundo para ser uma tenista. Para ser uma jogadora que joga sozinha. Mas Deus não nos chamou para sermos tenistas. Vem cá, Sara. Deus chamou a gente para ser o quê? Uma lutadora. Sabe por quê? Pega essa cadeira aqui, ó. Sabe por quê, gente? Traz aqui, Gabi, por favor. Uma lutadora é assim, ó. Ela tá no ringue. Ela tá lutando, olha só. Ela bate, ela apanha. Tá sofrendo. Dói, machuca. Levou um hematoma na cara. E tem hora que ela começa a cansar. Mas tem uma hora que a sirene toca. Pé! E aí, ó, ela vai pro cantinho. Quando ela vai pro cantinho... É isso aí. Bem assim. Dramática. Porque mulher é dramática. E aí, quando ela vai pro cantinho, a lutadora tem o quê? Tem um treinador que vem aqui, ó, e cura a sobrancelha que rasgou e tá sangrando, ó. Já viu como ele faz? Pega o gelo, ó, põe no hematoma, ó, e ele fica aqui, ó, não para não. Você é forte, ó, você treinou força nessas pernas. Ele puxa pela direita, você vem pela esquerda. Não desiste não, bora. Olha, volta. Vai. Bate, mas você vai conseguir. Você continua. Deus te chamou para ser uma lutadora. Você não foi feita para estar sozinha. Você tem uma amiga aqui do seu lado. Continua, amiga. Não para não. Você vai ganhar. Você vai vencer. Você não está sozinha. Deus não te chamou para lutar sozinha. Deus te chamou para ter uma encorajadora do seu lado. Deus te chamou para ter alguém que vai dizer, não para agora não. Você treinou para isso. Deus te chamou para ter alguém que vai falar para você assim, ó. Aquele tempo difícil lá foi um treinamento para agora. Vai desistir? Vai desistir? Não vai não. Deus vai colocar alguém na nossa vida. Deixa eu colocar um gelo aqui. Nesse roxão que fizeram em você. Deixa eu colocar um gelo. Deixa eu curar esse sangramento aqui.
Deixa eu passar um remédio. Deus nos chamou para a unidade. Deus nos chamou para curarmos e sermos curadas. Deus não te chamou para enfrentar a vida sozinha. Sabe por quê? Porque uma mulher encorajadora, ela também se ocupa com aquilo que deve se ocupar. Ela não se distrai com qualquer coisa. Olha, uma mulher encorajadora, a Bíblia diz em Marcos 16, do 1 ao 3, diz assim: compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Sabe por quê, gente? Uma mulher encorajadora, ela não é paralisada pelo medo. Eu não estou dizendo que você não sofre de medo. O medo vem, a tristeza vem, a angústia vem. Batem em você, chutam você, nocauteiam você. Tem gente que bate com força. Mas uma encorajadora, ela não se paralisa. Ela continua. Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquelas mulheres. Se mataram Jesus, vão vir procurar os discípulos. A gente estava no meio. A gente pode sofrer. Mas sabe o que foi que elas fizeram? Se ocuparam com o que tinha que se ocupar. Olha, a gente tem que dar algo digno para Jesus. Então, na minha versão, a versão da Bíblia Thalita Pereira atualizada, eu fico imaginando que foi assim. Cada uma foi para um canto. Joana foi fazer as marmitas porque elas iam caminhar 7 dias. A outra, Maria Madalena, foi comprar as especiarias. A outra Maria foi descobrir qual era o lugar que o corpo de Jesus havia sido posto. Cada uma fez uma coisa. Porque se tem uma coisa que mulher sabe fazer, é se organizar em unidade. Vamos falar a verdade. Ou coisa bonita de ver uma mulher que se une a outras mulheres para ajudar alguém. Porque tem mulher que faz mal, mas tem mulher que faz um bem que chega a dar uma alegria. Já viu? Quando uma mulher na igreja está passando necessidade, engravida, e uma mulher de Deus, sabe? Bora fazer um chá? Bora fazer um chá, a gente organiza, junta a fralda, junta a roupa, banheira, guarda-roupa, berço. E num dia a bichinha estava lisa, que não tinha nada. No outro dia ela é rica milionária. Porque quando mulheres resolvem se unir e fazer o que precisa ser feito, o que realmente importa, algo sobrenatural acontece. Deixa eu te dizer, mulheres encorajadoras, elas não procuram culpados. Mulheres encorajadoras, elas não acrescentam problemas. Não. Mulheres encorajadoras, elas não fofocam. Elas não murmuram. Rapaz, tu ouviu dizer que Jesus foi crucificado e fulano falou isso, aquilo outro. Você vê isso aqui? Não. Você não vê elas perdendo tempo com isso. O tempo delas era, vamos preparar. Tu faz a comida, eu compro as especiarias. A gente vai ungir, a gente vai levar isso, a gente vai levar esse pano, a gente vai levar aquilo. Se ocupa com o que tem que se ocupar. Mulher encorajadora não tenta levar o crédito. A gente não vê uma, mas eu caminhei mais, porque da minha casa era mais longe. Eu tô rindo, mas é sério. Porque tem muitas mulheres que elas acham que a vida é isso. Brilhar mais que a outra. Mas o sacrifício maior foi meu. A pastora tem que ver. Se não fosse eu, essa decoração da igreja não saía. Não. Entendeu tudo errado. Aqui nós somos seguidoras do mestre. Todas. Juntas. A gente trabalha em cooperação, em unidade. Não é em comparação. Não é em rivalidade. Mulheres encorajadoras fazem o que precisa ser feito. Eu não tenho tempo para alguém que não é um encorajador. Vem falar da história da vida de alguém em tom de foco. Eu digo, pegou a pessoa errada. Mulher, eu não tenho tempo, eu não assisto uma televisão. Eu vou ter tempo para um negócio desse. Eu tenho 3 filhas. Eu estou trabalhando duramente para ser 3 mulheres cheias do Espírito Santo, inteligente, falando 5 línguas. Eu vou perder tempo lá com a vida dos outros? Deus está ensinando algo a você. Talvez você ainda não mudou de patamar, não chegou no lugar que deveria chegar, porque você está se ocupando com não deveria se ocupar. Está gastando seu ouvido com quem não deveria gastar. Está gastando sua voz com quem não deveria gastar. Eu me poupo. Ei, elas se ocuparam com aquilo que deveria se ocupar. Com o que realmente importa. Com o que realmente tem valor. E por fim, uma mulher encorajadora, ela leva a mensagem corajosamente. Marcos 16, 7 e o 9 ao 10 diz assim: vão,
E digam aos discípulos dele, a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Eu amo. Vamos fazer um parêntese. Jesus apareceu primeiro para quem? Quem, gente? Foi Maria Madalena, viu? Que antes era um endemoniado. Era ou não era? Era uma mulher? Eita! Foi para uma mulher? Foi. Apareceu para quem? Maria Madalena. De quem? De quem havia expulsado 7 demônios. E você aí achando que não tem valor para Deus, que Deus não vai te usar, que Deus não vai fazer algo grande na sua vida. Minha querida, Deus poderia ter escolhido tantas pessoas para aparecer primeiro depois da morte. Ele escolheu para quem? Maria Madalena. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Preste atenção. Foi dado uma missão para essas mulheres, o grupinho das amigas. Foi dado uma missão a elas. Levar a mensagem. A gente pensa que é fácil, não é fácil não. Porque apesar delas terem ganhado uma certa credibilidade por serem seguidoras e discípulas de Jesus, naquela época o homem não ouvia a mulher. E elas tinham que levar uma mensagem. E era uma mensagem de que Jesus havia ressuscitado. Eu não sei vocês, mas eu ia me tremer todinha. Eu ia dizer, será que vão acreditar em mim? Primeiro, será que vão me ouvir? Porque eu chego nos lugares que o povo não quer me ouvir, não. Já viu aquele lugar que tem um homem que vira, quem és tu? Eu digo, mulher, eu sou filho de Deus. O maior título que eu tenho nessa face da terra. Elas poderiam ter pensado isso? Poderiam. Poderiam ter ficado com medo? Sim, mas levaram a mensagem corajosamente. Eu amo que Jesus escolheu mulheres para testemunhar a ressurreição. E a minha pergunta para mim e para você é, qual é a mensagem que você tem levado? Porque todas nós somos portadoras de alguma mensagem. Verdade ou não? Sim. E somos nós que escolhemos qual a mensagem que nós vamos levar. Todas nós somos portadoras. Tem mulher que prefere escolher levar a mensagem do caos, a teoria do caos, a reclamação, a murmuração, tudo tá ruim, tudo tá mal, não é? Eu não. Eu entendo que uma mulher cheia do Espírito Santo, ela tem que ser otimista. Tem que ser otimista, tem que pensar o melhor, tem que falar o melhor. E se você estiver sangrando, quem está sangrando tem que saber é Jesus e o médico. E se ele precisar que eu diga para outra pessoa, eu digo. Mas enquanto Jesus me der força, serei otimista. Não, mas a gente tem que ser realista. Você, jornalista da tragédia da Atena. Eu não fui chamada para ser realista. Eu fui chamada para o sobrenatural. Eu fui chamada para o impossível. Eu fui chamada para ser uma mulher de fé. Eu fui chamada para ser uma geradora de vida. Eu não sou anunciadora de tragédia. Eu sou uma anunciadora de milagres. Eu já estou já gerando meu milagre. Outro testemunho forte que vem por aí. Eu falo, Deus, acho que Deus olha do céu e diz assim, essa bichinha é ramba. Eu digo, Deus, tá bom. Não vou mais nem usar essa luva de boxe mais em pregação, não. Que toda vez que eu uso, parece que vem uma luta. Mas pra gente ser vencedor. E é por isso que eu tô aqui, gente. Vamos falar a verdade. Porque tem momentos que a gente tem que ser isso mesmo. A gente tem que ser portadora de uma mensagem corajosamente. Esses dias eu estava meditando e dizendo assim, vou pregar o quê? Deus disse, vai pregar sobre coragem e encorajamento. Porque naqueles momentos que a gente se sente mais fraca, mais debilitada, mais sem força, naqueles dias que a gente diz assim, eu precisava de alguém para botar a mão em cima de mim, orar por mim, me dar uma palavra de encorajamento, Deus disse assim, faça pelos outros aquilo que você precisa. Eu digo, porra, agora eu vou pregar? Porque a gente nasceu para botar raiva no cão. Eu estava bem assim. Mas eu amo que aqui nem precisou chegar no fim do culto. Antes mesmo Deus já me deu, já me levantou. Eu digo, eita, Jesus é bom. É ou não é? É. Sabe por quê, gente? Porque é uma escolha a mensagem que nós vamos levar. Eu escolhi em todos os dias difíceis do ano para mim, nascimento e morte da minha primeira filha, pregar. Eu disse, eu vou passar o dia chorando, vou nada, eu vou passar o dia pregando Jesus. Eu vou falar do evangelho que transforma e do Deus que me curou. Qual é a mensagem que você vai levar? Qual é a mensagem que você vai levar? Você vai escolher ser uma mulher encorajadora, que anima, que levanta.
que dá uma palavra de fé? Ou você vai querer ser portadora do caos? Deixa eu te dizer algo. A gente começou falando de Paulo, eu vou terminar falando dele. Todo encorajador precisa de encorajamento. Sabe por quê? Todo mundo precisa de encorajamento. A gente está tendo aqui uma aula de como ser encorajadora. Sabe por quê? Porque é uma necessidade vital da nossa vida. Vital da vida do cristão. O apóstolo Paulo sofreu. E a Bíblia fala, e muito se fala de Barnabé, que foi chamado o homem da consolação, o filho da consolação, alguém que consolou. Mas tem um outro homem que fez parte da vida de Paulo em momentos de dor, em momentos de aflição. Esse homem foi Onesíforo. O nome dele significa portador de um benefício. Gente, eu não sei não, eu queria que o meu nome fosse portadora de um benefício. Eu agradeço a Deus que o meu nome significa menina, mas que coisa linda. Lá vai lá, uma portadora de um benefício. Uma encorajadora. Tá sofrendo, mas tá pregando. Tá sofrendo, mas tá encorajando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo era um encorajador, mas foi encorajado. Porque ninguém de ferro não fica achando, não. E o texto diz que esse homem foi lembrado no fim da vida de Paulo, já na morte. 2 Timóteo 1, 15 e 16 diz assim: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor, olha só, conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por quê? Porque muitas vezes ele me reanimou. Fala comigo, reanimou. E não se envergonhou pelo fato de eu estar preso. Não sei se você sabe, mas a única ocorrência da palavra reanimar no Novo Testamento é essa. E o significado é lindo. E eu quero concluir com ele. Retrata alguém que providencia uma brisa refrescante para uma pessoa que está prestes a desmaiar. Sabe o que é que Deus nos chamou? Para sermos uma brisa refrescante para quem está prestes a desmaiar. Deus vai levantar hoje mulheres que são uma brisa refrescante para quem está prestes a desmaiar. Fique em pé no seu lugar. Não sei como você chegou aqui, nem sei como está a mulher que está do seu lado, mas hoje você será uma brisa refrescante para quem está prestes a desmaiar. Eu estou até sentindo uma brisa aqui. Não sei se você está sentindo aqui, se só sou eu. Se o Espírito Santo está fazendo isso aqui para me presentear, eu estou sentindo um vento aqui. Eu estou sentindo uma brisa aqui. Eu estou sentindo uma unção aqui. Eu estou sentindo uma glória. Eu estou sentindo um poder. Eu creio que hoje vai ter um batismo de encorajamento. Ei, Deus vai levantar mulheres cheias do Espírito Santo. Tem mulher aqui que vai precisar perdoar. Tem mulher aqui que vai precisar liberar perdão. Tem mulher aqui que vai precisar pedir perdão. Tem mulher aqui que vai dizer: Deus, me perdoa, porque esse tempo todinho eu fui portadora de más notícias, mas hoje eu serei uma brisa refrescante para quem está prestes a desmaiar. Levante suas mãos enquanto o louvor canta. Eu quero que você dê a mão a essa mulher que está do seu lado. E hoje é o dia de você ser a brisa refrescante na vida dela. Eu quero que você esqueça você. Vem cá, Gabi. Eu quero que você esqueça você. Esqueça seus problemas. Esqueça sua dor. Coloque tudo no seu bolso. E agora você vai ser uma brisa refrescante na vida dessa mulher. Você vai orar por ela. Você vai clamar por ela. Você vai dizer: Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Espírito Santo, levanta agora mulheres encorajadoras, mulheres empáticas, mulheres que se compadecem umas das outras, amigas verdadeiras. Levanta o que está morto, levanta o que está caído. Sopro de vida. Brisa suave, brisa suave, brisa suave. Vem sobre nós.
Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.